Amor e egoísmo. O ser humano traz na sua construção psicológica a formação do ego que comanda a sua vida mental. Esse período é um período fundamental para que o ser se coloque no mundo e diz respeito, efetivamente, aos 2, 3 primeiros anos de vida e, por extensão, a primeira infância, em torno da qual essa matriz egóica se estabelece. Em função dela, o ser humano vai se colocar no mundo mais tarde. O nosso olhar para esse primeiro momento da existência é fundamentalmente radical quando queremos contemplar uma humanidade feliz e um adulto saudável. Estamos ainda muito longe de poder avaliar a extensão da delicadeza e da importância que é esses primeiros anos no qual o ego está se estruturando. Curiosamente, esse ego que vai sendo bem estruturado e que vai reger a nossa vida na composição da nossa personalidade, na regência da pessoa colocada no mundo, ele, ao mesmo tempo, é um ponto que merece análise, que merece aprofundamento em razão do que ele significa para a nossa existência, em razão de que é em razão dessa fundamentação na sua formação que vamos encontrar os distúrbios nos seres humanos, desde as alterações que inviabilizam uma estrutura mental que dê conta de uma psicodinâmica bem posta no mundo, até um ser bem estruturado que favoreça um comportamento maduro, já demonstrando no adolescente que aquela criança teve um bom berço, e mais tarde, num adulto bem cedo, nós vamos perceber que aquele adolescente é um ser estável, um ser que se movimenta bem emocionalmente. Esse olhar fala-nos, portanto, de uma perspectiva psicológica através da qual nós vamos compreender a movimentação dos seres humanos. O Espiritismo, quando agrega, através da sua doutrina, esse olhar nessa construção do ser, favorece-nos com uma percepção bem mais abrangente. É o espírito que está renascendo. Não é um ser que está nascendo. Não é um ego que está se formando pela primeira vez. Há uma matriz anterior que vem vulnerável, suscetível, àqueles que serão os seus educadores, pai, mãe, aqueles que cuidam da criança nos primeiros anos e que vão fazer uma intervenção de rematrização nesse espírito que esquece, ou seja, ele apaga como que as suas lembranças, portanto, ele, numa certa medida, se coloca mais vulnerável ao processo educativo e à formação do novo ego, em razão da formação embriológica. O cérebro, ele faz uma limitação das subpersonalidades, dos outros egos que aquele espírito pôde estruturar em outras vidas, dando ensejo ao que um novo ego se coloque nessa vida com chances de permitir ao espírito reencarnante possibilidades de enriquecimento, de desenvolvimento de novas competências. Vulnerável que está a essas intervenções, ele poderá dar grandes saltos de qualidades, posto que o esquecimento é uma bênção para o espírito. Também é verdade que uma educação mal gerida, de que um pai e uma mãe que estabeleçam descuidos em relação ao ser que está se formando desde a matriz uterina e nos primeiros anos,
de que cuidadores inconsequentes que intervenham indebitamente na criança, de que atitudes mortificadoras, posturas de violência verbal ou física e outras tantas circunstâncias adversas que envolvam a formação do ego, vai estabelecer repercussões demasiadamente negativas e que precisarão em tempo, na primeira e na segunda infância, serem tratadas a fim de que não gerem um adulto deformado através de um ego que não pôde ser estruturado adequadamente e cujas intervenções negativas a infância, a segunda infância e a adolescência já vão dar sinais de que aquele ser ele não foi beneficiado adequadamente nesse trato da formação do seu ego. Assim sendo, é de bom tom que possamos ter uma boa atenção a esses primeiros momentos de vida em que o espírito reencarnante vai ganhar uma nova roupagem psicológica mediante intervenções externas numa nova modelação de uma nova personalidade que se colocará no mundo para estabelecer o seu progresso. O egoísmo é uma das facetas que vai caracterizar efetivamente de que aquele indivíduo que renasceu não recebeu adequadamente os ingredientes para formatar um bom ego. O ego, quando ele não é bem estruturado, uma das circunstâncias que revelam essa inadequação é o egoísmo. O egoísmo é uma atitude que, se na criança é normal, em função da faixa etária, ela não o é quando já se manifesta infantilmente na juventude ou quando comparece num adulto na forma de uma imaturidade. É o adulto que não consegue perceber o outro, é o adulto que não dá conta de analisar o direito do outro como se ele ainda fosse o centro do mundo. Ele se comporta de forma infantil, como se fosse ainda a criança. Quantos adultos nós observamos no dia a dia tendo posturas que efetivamente denunciam essa fragilidade egóica, essa imaturidade egóica. Eles não conseguem perceber o direito dos outros, não conseguem ajuizar dos seus deveres e se manifesta egoisticamente em função dessa má educação ou dessa educação deformada, disfuncional, que receberam quando eram pequenos. Assim sendo, é de bom tom avaliar o quanto o egoísmo está presente na nossa vida e o que fazer para que ele não possa se assenhorear por inteiro, inviabilizando uma vida feliz e impedindo que socialmente nós possamos ser uma pessoa saudável. Se não, vejamos. Assim sendo, uma pessoa que tem a sua formação de personalidade de uma forma inadequada, quando da sua estruturação nos seus primeiros anos, ela vai requerer, enquanto adolescente, sobretudo quando adulto, quando essa personalidade já está firmada, ela vai requerer um trato delicado e intenso e mais doloroso para fazer reformulações de comportamento. O egoísmo é essa chaga social que faz com que o espírito que reencarnou fique demasiadamente centrado no ego e assim ele faz de si mesmo a centralidade do mundo e a sua relação que se estabelece em relação aos outros, ela caracteriza essa deformidade, essa disfuncionalidade, posto que ele não consegue fazer solidariedade, fazer links de cooperação, ele não consegue estabelecer relações mais equânimes, posto que egolatramente ele se centra como sendo a pessoa mais importante e mais fundamental da existência e vale-se para compensar a sua fragilidade e a sua insegurança de mecanismos autoritários,
de atitudes arrogantes, caracterizando a sua vulnerabilidade egóica. Egoisticamente, ele tenta se proteger, faminto que está, de tudo quanto lhe falta na alma. Essa falta fala da sua historiografia atual, quando não, da sua historiografia anterior. Porque, do ponto de vista reencarnatório, esse assunto ganha maior complexidade. Quando, em sabendo que é o espírito que reencarnou, se ele já traz deficiências e não recebe uma educação adequada, ele pode estabelecer o incremento, o reavivamento de tudo quanto ele fez inadequadamente no passado, dessa movimentação espiritualmente imperfeita, e isto comparece na sua atual encarnação, trazendo muitas limitações, muitos conflitos, muitas dores, muitos sofrimentos. Se o espírito ele detém valores espirituais já conquistados, se é um espírito que já avançou consciencialmente muitas etapas, ele reencarna. E malgrado os pais não tenham oferecido tudo de que deveriam oferecer para a criança, para a sua formação egóica, ainda assim, ele compensa em função da sua própria herança, dos seus próprios recursos inatos, ele compensa e supera a deficiência dos pais, dos cuidadores, dos tutores, daqueles que fazem e lhe circundam os primeiros anos de vida. Mas, no cotidiano, nós somos espíritos, na maioria de nós, que trazemos deficiências e dificuldades e aguardamos sermos recebidos carinhosamente, sermos amados, sermos nutridos, recebermos continência maternal, paternal, sermos efetivamente objetos do sentimento dos pais. A amorosidade é um ponto fundamental para que o ego se estruture. A criança, ela se sente inteira quando ela é amada pelos seus pais. Se falece esse vínculo, isso altera esse nível de autopercepção. Essa autoimagem do ser vai se constituindo fragilizada. E isso vai se repercutir mais tarde, porque essa é a matriz primeira, essa é a matriz inicial. Portanto, quando um espírito, como habitualmente acontece, traz as suas deficiências e não recebe essa continência maternal e esse aporte de sentimentos de forma adequada, o ser cresce e se desdobra do seu comportamento manifestações de um ego alterado, que comparece através do egoísmo como a manifestação embasando fundamentalmente todos os outros comportamentos. E as pessoas passam a lidar com esse ser de uma forma muito conflituosa. De modo que o egoísmo, ele representa efetivamente essa deformidade da alma e que tem a ver com a estrutura do espírito e que tem a ver também com o processo educativo. Também é verdade que às vezes um espírito está tão encalacrado no egoísmo, está tão centrado em si próprio, está tão imaturo do ponto de vista evolutivo no campo espiritual, que mesmo recebendo uma educação adequada, ele não se beneficia completamente e traz os traços característicos da sua herança inata, mostrando que ele é um espírito que precisa de mais tempo para se recompor, porque mesmo recebendo pais, nutridores amorosos, ele não conseguiu se valer disso e se colocar adequadamente no mundo, posto que revela nas manifestações demasiadamente egóicas o egoísmo, o egocentrismo, o egotismo, a egolatria como características das imperfeições que lhe ornavam a alma antes de reencarnar. Todavia, provavelmente, esse processo já sofre um refinamento através da educação recebida. Mas o egoísmo, que se manifesta individual ou coletivamente, ele é essa grande chaga que domina a sociedade. Ele
comparece gerenciando empresas, interferindo nas gestões públicas, determinando que países centrados no ego disfuncionalmente manifestem-se egoisticamente em detrimento de outros países que são explorados, que são relegados num movimento de abordagem inadequada, que são invadidos nas suas entranhas, seja pelas vias da invasão policial, bélica, militar, seja pelos aspectos culturais. E o egoísmo faz com que, coletivamente, chame-se para si uma doença que no indivíduo é localizada enquanto pontualmente um ser egoísta, num mundo coletivo de um país, de uma cidade ou de um oligopólio, por exemplo, de uma empresa internacional, ela seja selvagem, faz um capitalismo invasivo, destrua, numa certa medida, até aqueles que lhe produzem, porque quando ele deixa de produzir, se coloca, se substitui o outro, e não se olha o bem-estar do ser humano coletivamente, somente aqueles que devem se beneficiar dos lucros do egoísmo coletivo que rege um país, uma comunidade, uma empresa, um oligopólio. Poderíamos dizer que o mundo hoje experimenta a doença do egoísmo. Ele experimenta a egoesclerose e, por isso, tantas guerras, tanto sofrimento. Então, o que fazer? O que propõe o Espiritismo? Assim, os Espíritos assinalaram: para que se contraponha ao egoísmo é necessário uma educação que fundamente os aspectos morais e que enseje na formação da criança, do espírito reencarnante, princípios e valores que apontem no desdobramento do amor na direção da caridade. Caridade que não é esmola, caridade que não é filantropia, caridade que é alguém dar de si mesmo, que é alguém ser capaz de amar com profundo desapego, caridade que fala desse amor que é capaz de se imolar, de se sacrificar, de se devotar amplamente na postura de uma mãe pelo um filho, de um irmão pelo outro irmão, de um amigo pelo outro amigo, e que coletivamente estrutura grupos saudáveis, necessariamente solidários, que se implicam em interações sociais muito fecundas, como se fossem archotes, produzindo luz aonde vão coletivamente. É que ali há a reunião de espíritos que se congraçam no movimento que está para além do ego, sem depreciá-lo, que em o ego estando estruturado, surge para além dele o altruísmo, que é a manifestação singela da caridade que comparece, falando de que nós somos para além do ser humano, somos espíritos imortais. Logo, os espíritos assinalaram de que nós somos luzes a Allan Kardec, na questão 88 de O Livro dos Espíritos. Em sendo luzes, centelha, nos identificamos com o Criador porque somos gerados à sua imagem, ou seja, luz que somos porque somos emergente da grande luz, figurativamente, que representa o Criador que gerou os universos, os múltiplos universos. Logo, nós trazemos em nós mesmos a capacidade de darmos e multiplicarmos aquilo que damos. Quanto mais nos oferecemos, mais nos engrandecemos. Quanto mais a luz se espalha, desbancando as sombras, mais ela se amplifica na medida em que ela se espraia. O ser humano, centrado na sua natureza essencial, ele vai para além do ego para experimentar, numa perspectiva transegóica,
à dimensão do Deus que ele é, com D minúsculo naturalmente, e faz com que a sua personalidade vá tomando coloridos, contornos, que lembram em algum momento os mártires, os santos, os gurus, as pessoas incomuns que na verdade simplesmente foram seres que deram certo, ou seja, que transpuseram o ego e não ficaram no egoísmo para deixar, fazer transcender e emergir das suas entranhas, valendo-se do ego bem estruturado, o ser divino que somos. O grande convite na superação do egoísmo é o amor que nasce das nossas entranhas, que é profundamente acordado por pais que nos tratam, não só dando as coisas, os alimentos, as vestimentas, a proteção física, tudo fundamentais, todos esses elementos importantes, mas que são capazes de nos trazer o aconchego energético, são capazes de nos insuflar a espiritualidade e os valores transcendentes que pertencem a todas as religiões nobres e que temos no cristianismo na posição das virtudes máximas. Essas virtudes, elas estão adormecidas dentro de nós mesmos e precisam emergir para que não sejamos egoicamente apenas pessoas bem postas, civilizadas, que se colocam no mundo de uma forma cortês, que tem uma caminhada de convivência social sem grandes conflitos. Não. De que sejamos homens de bens, homens bons, homens justos, homens honestos, homens éticos, homens íntegros, que está, portanto, para além do que se requisita, do que se solicita do ponto de vista da legalidade das leis humanas, porque elas refletem as leis cósmicas que estão para além das condições humanas. É nesse viés que a educação moral cristã ou a educação numa religião correspondente que seja capaz de acordar o Cristo interno, o Buda interno, o Atma na linguagem hinduísta, é nessa educação, nessa interação de pais, tutores, educadores, professores, mas especialmente nessa primeira infância, que o ser vai formatar o seu eu humano e vai mergulhar no seu eu superior aos poucos, para deixar emergir não só uma criança comportada, um jovem que dê conta de trabalhar as suas instabilidades, a sua transição, não só um adulto que viva a cidadania, mas seres diferenciados, caracterizados pela fraternidade, pela ternura, pela beleza, pela humildade, pela solidariedade, todos frutos do amor que comparece, fazendo valer de que o ser humano não pode ficar adstrito a uma manifestação cultural puramente egóica. E, portanto, nós não nos ufanaremos dizendo: ah, isso inflou meu ego, ah, deu uma lustrada no meu ego, porque estamos falando de orgulho, estamos falando da superficialidade humana. São atitudes que estão focadas apenas no ego. Nós estaremos falando no ser que transcende. E quando nós construirmos coletivamente seres com esta performance, nós estaremos implementando a mudança do mundo através de grupos que, ao invés de serem os oligopólios que com seus tentáculos sugam egoisticamente as entranhas aonde eles se localizam, nacional e internacionalmente, nós teremos grupos dativos que, mediante ações humanitárias, haverão de fazer da Terra um espaço de convivência
da qual Jesus já se referia ao seu tempo, que é o reino dos céus. Amor, um pouco mais de amor, a cada dia na nossa vida, na superação do egoísmo que ainda teima em fazer morada na nossa alma.